Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certinho? Estão acompanhando os meus vídeos? Estão acompanhando a série que eu estou fazendo já desde segunda-feira, né? Hoje é quinta-feira, né? Estamos aqui firmes e fortes para mais um vídeo, para nós crescermos juntos, para nós aprendermos juntos, né? E conseguir nos livrar dos bloqueios e travas que atrasam a nossa vida, que nos mantém atrasados, né? Que nos mantém sem evoluir, sem viver uma vida plena, uma vida feliz, né? Então hoje nós vamos falar sobre mais um bloqueio. Eu tenho falado na segunda-feira, eu falei sobre o bloqueio da autoimagem, na terça-feira eu falei sobre o bloqueio. Deixa eu ver aqui, pessoal, porque eu acabo esquecendo, porque são tantos bloqueios, né? Ó, sobre a escassez, né? O terceiro é a necessidade de aprovação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o bloqueio da aprendizagem, tá bom? Mas antes disso, eu gostaria de me apresentar, né? Para quem não me conhece, para quem está chegando agora no canal, meu nome é Arlete Fortes, eu sou escritora e autora do livro Nas Garras do Perverso. Eu escrevi este livro baseado em uma história real, a minha própria história de vida, onde eu narro experiências vividas ao lado de um narcisista abusador oculto, perverso, pelo período de 6 anos. E eu decidi escrever este livro com o objetivo e o propósito de ajudar outras pessoas que estão neste exato momento passando pelas mesmas situações que eu passei. Situações de violência, de agressões, de abuso, tá bom? Gostaria de dizer para você que existe uma saída para você. Se você está ao lado de um narcisista, você pode se libertar. Se você tomar uma decisão, você pode dar um ponto final nessa situação e procurar a sua cura e a sua libertação, que você consegue, tá bom? Você consegue ser uma pessoa feliz, você consegue ser uma pessoa plena, porque nós não estamos aqui no mundo a passeio. Nós estamos aqui porque fomos escolhidos pelo Pai para estarmos aqui. Entre milhões de possibilidades de vir outra pessoa ao mundo, veio você. Então você não é uma obra do acaso, tá bom? Sinta-se amado pelo Pai, sinta-se valorizado porque você tem muito valor. Você é a coroa da criação. Você, para o nosso Pai do céu, você vale mais do que o mundo inteiro, tá bom? Pessoal, desde já eu peço que, por gentileza, você deixe aqui o seu like. Também deixe a sua pergunta para a gente interagir e compartilhe esse vídeo para que a minha mensagem chegue a muitas pessoas. Talvez para você essa mensagem não tenha surtido muito efeito ou você não estava precisando ouvir este conteúdo, né? Mas existem pessoas que estão precisando ouvir esta palavra, tá bom? Que elas podem se identificar em algum bloqueio, elas podem trabalhar nas áreas da sua vida, né? Que precisam de cura, de libertação, tá bom? Porque assim, ó, o princípio da libertação e da cura das emoções é você descobrir qual é o seu bloqueio, né? Qual é o seu bloqueio emocional que você foi bloqueado, para você então começar a trabalhar nele e começar, né, a se libertar, aos pouquinhos a se livrar disso, a ressignificar a sua vida, tá bom? É muito importante nós sabermos os bloqueios que a gente tem na nossa vida, né? Pra gente trabalhar neles e conseguir se libertar, tá bom? Eu posso dizer para vocês que eu tinha todos esses bloqueios que eu estou falando aqui, né? Eu escolhi 7 para falar sobre 7 assuntos aqui, sobre 7 bloqueios, que é da autoimagem, escassez, necessidade de aprovação, aprendizagem, bloqueio paterno, passividade e o perfeccionismo. Eu tinha esses aqui, tinha muitos outros, tá? Eu tinha medo, eu tinha complexo de inferioridade, eu tinha raiva, eu tinha ódio, eu tinha rancor, eu tinha o espírito de vingança, só que eu também tinha domínio próprio, porque eu nunca dei vazão aos sentimentos, apesar de eles me rodear tão de perto, tá bom? Pessoal, então vamos, sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje, tá bom? Pessoal, o quarto bloqueio de aprendizagem,
Você sabe que o bloqueio de aprendizagem, a maioria dos bloqueios que eu já falei aqui para vocês, que eu estou falando nesses dias, eu já falei ontem, no vídeo de ontem, também nos outros vídeos anteriores, né? Que esses bloqueios, eles são implantados na nossa vida, na infância, por algum trauma que a gente sofreu. E esse bloqueio de aprendizagem, geralmente alguém que tinha alguma autoridade, né, que representava alguma autoridade na nossa vida quando nós éramos criança. Ou um pai, ou uma mãe, ou um irmão mais velho, ou um tio, ou uma professora, ou um pastor, ou um líder religioso, tá bom? Esse bloqueio, ele foi desencadeado, bloqueio de aprendizagem, ele foi desencadeado por alguém que te expôs ao ridículo. Pessoal, eu posso falar disso muito, porque assim, ó, na minha infância inteira, eu percebi, depois fazendo uma autoanálise da minha própria vida, eu percebi que o inimigo, ele tentou me esmagar na minha infância. Ele tentou me esmagar, porque eu sofri demais, sabe? Eu sofri demais com isso. Quando eu fazia alguma coisa, as pessoas me expunham ao ridículo assim, eu já ficava preparada, sabe? Eu já ficava esperando que eu ia ser exposta ao ridículo por tudo que eu fazia, sabe? Então assim, ó, eu percebo hoje em dia que o inimigo, ele tentou me esmagar. E teve uma época na minha vida que eu quase fui pro lado do mal, sabe? Eu quase fui. Mas teve uma força maior que me segurou. O meu Pai verdadeiro, o meu Pai do céu. Ele não permitiu que eu me perdesse, sabe? Porque assim, ó, só acontecia coisas na minha vida que eu odiava, que eu detestava, e daí eu alimentava aquele ódio, aquele rancor e atraía cada vez mais. Por isso a importância da gente se libertar de todos esses sentimentos negativos e sentimentos ruins, essas emoções negativas que a gente carrega. Porque se a gente continuar carregando isso, né, vou dar um exemplo aqui como se fosse um saco pesado, né? Uma trouxa que a gente coloca nas costas. Daí as pessoas falam assim, ó, pra gente: me dá essa trouxa aqui pra mim tirar de você, pra nós colocar no lixo essa trouxa que você está carregando. E você diz assim, ó, não vou aceitar, eu quero continuar com essa trouxa aqui nas minhas costas. Eu não vou abrir mão dessa trouxa. Eu vou carregar essa trouxa pro resto da minha vida. E quando você se liberta disso, quando você realmente consegue ressignificar os traumas da infância que foram implantados na sua vida e você consegue se libertar desses traumas, é como se você tirasse fora essa trouxa e você fica leve, você fica livre, você se sente uma outra pessoa, leva a vida com mais leveza, você começa a ser feliz de verdade, você começa a olhar as pequenas coisas da vida, o que realmente dá sentido à vida, tá bom, pessoal? Ó, então, como eu estava falando, né, sobre ali o trauma da aprendizagem, eu tinha esse bloqueio também. Como eu já falei pra vocês, eu tinha quase todas. Então, assim, eu era exposta ao ridículo pelas minhas professoras, eu era exposta ao ridículo na igreja, eu era exposta ao ridículo diversas vezes, tá? E quando eu estudava, no Rio Grande do Sul também passei por isso, mas aqui em Santa Catarina foi pior. Quando eu fui estudar o primário, né? Eu fui fazer o primário ali numa escola bem próximo aqui do bairro onde eu moro hoje. Eu sofri muito bullying na escola e eu era exposta ao ridículo diariamente, né? E isso me gerou assim muito ódio no coração. Às vezes eu me encontrava com as pessoas que me pisaram e me machucaram na minha infância, eu olhava pro rosto delas assim, eu tinha vontade de pegar assim, avançar no rosto delas, sabe? De tanto ódio que eu sentia. Graças a Deus que eu estou liberta de tudo isso, graças a Deus que eu nunca pus em prática o que a minha mente me sugestionava, né, para mim fazer. Eu nunca pus em prática, graças ao meu bom Deus, tá bom? Então, pessoal, ó, então, assim, ó, devido a esse trauma, né, que você sofreu quando te expuseram ao ridículo, então você hoje está bloqueado, você ficou bloqueado, né, para aprendizagem. O que é uma pessoa bloqueada para aprendizagem? Não gosta de aprender. Por isso que nós vivemos num país muito fácil de ser dominado. As pessoas são muito
fácil, né, de ser manipuladas, porque elas não têm conhecimento aprofundado sobre diversos assuntos, sobre várias coisas, sobre a vida, sobre nós mesmos, né, sobre a complexidade da nossa vida. Ninguém procura entender como que nós mesmos somos, né, como que nós funcionamos, como que é o nosso psicológico. Então, assim, ó, as pessoas não gostam de resolver problemas. Na verdade, nós temos que gostar, né? Por isso que é difícil uma empresa, né, que vai para frente, porque geralmente um empresário ele tem que lidar com muitos problemas e eles não gostam de lidar com problemas. Se eles puderem pagar alguém para lidar com essas situações e resolver para eles, fazem isso. Mas é tão simples, né? Porque assim, só pelo fato da pessoa pensar, eu também era assim, tá, pessoal? Hoje em dia eu procuro problema para resolver, tá bom? Porque eu aprendi que a gente tem que encarar a vida de frente. A gente tem que encarar situações de frente. Existem pessoas que só em pensar, por exemplo, eu conheço pessoas que são patrão, que só em pensar em ter que encarar um funcionário para resolver um problema já dá um nervoso, já dá gastrite, já dá ansiedade, já dá taquicardia. Ele não sabe assim o que é uma coisa natural chamar aquela pessoa para conversar, e se aquela pessoa quiser alterar o tom de voz, ela diz assim, ó, se você quiser gritar, você grita, mas eu vou ficar aqui falando tranquilamente, olhando para o seu rosto e explicando as coisas como elas são, né? É tão simples de resolver os problemas da vida, tão fácil, né? É só sentar para conversar. Se você senta para dialogar com uma pessoa, os problemas são resolvidos, né? A maioria dos problemas que existem e confusões e dissensões e guerras e facções, a maioria é por falta de sentar, às vezes por 1 hora e conversar para resolver os problemas. Só que as pessoas, por incrível que pareça, elas são incapazes de fazer isso, né? De tentar entender, porque assim, ó, as pessoas, elas são pessoas dotadas de sentimentos, né? De pensamentos, de desejos, de gostos, né? Nem todo mundo tem o mesmo gosto, as pessoas são diferentes, então a gente precisa sentar com aquela pessoa para tentar entender como que é aquele ser humano, como que ela funciona, né? Como que ela fica feliz, como que ela vai ficar feliz ou vai ser feliz, né? Muitas vezes a gente tem essa dificuldade para sentar com as pessoas e conversar, tá bom, pessoal? O que eu anotei mais aqui também, ó. Você foi programado a não gostar de resolver problemas, te expuseram ao ridículo e você ficou com dificuldade de aprendizagem, uma mente limitada. Pessoal, uma pessoa que tem esse bloqueio aqui da aprendizagem, ela não sabe o potencial que ela tem, porque ela se sente incapaz, mas você não é incapaz. Nós somos diferentes dos animais, nós somos a imagem e semelhança do próprio Deus, o Criador do Universo, o Senhor do Universo. E as pessoas, elas não se dão conta disso, que nós somos capacitados, que nós já fomos capacitados, que nós somos dotados de dons, de talentos, que nós temos criatividade para criar coisas, tá bom? E as pessoas muitas vezes se sentem incapazes e nem tentam. Eu vejo pessoas falando assim, ó, eu não vou nem fazer porque não vai dar certo. Já tá dizendo que não vai dar certo e daí não dá certo mesmo, né? Porque tem um pensamento negativo, acaba atraindo forças negativas e acaba ficando paralisado. Essa é a obra do inimigo, paralisar você, para que você não viva a sua vida e não desenvolva o seu verdadeiro potencial que você tem. Muitas pessoas, a maioria das pessoas não desenvolve o seu verdadeiro potencial, porque um ser humano, quando ele consegue desenvolver o seu verdadeiro potencial, ele é capaz de viajar no universo. Ele é capaz de ir à Lua. Nós já vimos pessoas indo à Lua. Nós já vimos pessoas entrando em foguete, né, indo para o espaço. As pessoas criam foguetes, aviões ultrassônicos, sei lá como é que se fala, com velocidades aí extremas de 900 km por hora, né, que atravessam um país a outro em poucas horas. Então o ser humano é dotado de dons e talentos, só que a maioria não desenvolve os seus dons e seus talentos e não se permite viver, deixar florescer o seu potencial, porque estão travados,
porque pensam que fulaninho, não vou dar conta de fazer uma coisinha dessas aqui, vai ficar feio pra mim, não sou capaz mesmo. Para com isso. Para com isso. Se você tem o desejo de fazer alguma coisa, você vai tentar até conseguir. E você vai conseguir. Porque você tem capacidade, é só você focar no que você quer, que você vai conseguir. Você precisa parar para aprender. Se você não sentar para aprender, você não vai aprender mesmo. Só que as pessoas são bloqueadas, elas não querem aprender. Se eu for perguntar para você, quem entende profundamente a maioria dos cristãos, até ontem nós estávamos reunidos lá na igreja com o pastor, estávamos aprendendo, né, as escrituras, e o pastor falou assim, ó, que ele esteve em um local e ele olhou assim, tinha muitos evangélicos, mas poucos convertidos, né? Existem muita gente convencida e pouco convertida, né? Porque assim, ó, se for perguntar quem se aprofundou nas escrituras, quase ninguém. Porque se você tivesse aprofundado nas escrituras, você estaria voando agora. Você não estaria mais bloqueado. Você já teria superado a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria desses traumas que você carrega. Eu posso falar isso, pessoal, porque eis aqui uma pessoa que está na sua frente falando com você, que há poucos meses atrás eu jamais imaginava que eu ia pegar um celular e ia gravar um vídeo para colocar no YouTube. Eu jamais imaginava que eu ia fazer isso. Mas eu consegui vencer meu último bloqueio, né, que é de colocar a cara a tapa, entregar a minha mensagem que eu tenho aqui para ajudar outras pessoas a se levantar, para tirar as pessoas do comodismo, para ajudar a destravar as pessoas que estão travadas, que não conseguem avançar na sua vida porque estão cheios, né, estão com esse pacote nas costas, né, estão com esse pacote carregando esse fardo pesado. O que Jesus falou sobre o fardo pesado nas escrituras? Está escrito assim, ó: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, você troca esse fardo aí que você está carregando, pega esse saco cheio de traumas, de problemas, de autossabotagem, né? Porque nós mesmos nos sabotamos. Porque se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar. Eu falo aqui no meu canal todo dia e eu vou bater nessa tecla. Você tem que se amar e tem que se valorizar. Você é precioso, você tem que acreditar nisso de verdade, porque você é. Nas escrituras está escrito que para Deus uma alma vale mais que o mundo inteiro. Você precisa de algo mais para acreditar que você é especial? Você precisa ouvir algo além disso que o Senhor do Universo está falando para você. Uma alma para mim tem mais valor do que o mundo inteiro. Mesmo que pegar todo o ouro da terra e toda a prata do mundo e tentar trocar por uma alma, digamos que o nosso inimigo faça isso, né? Ele vai até o Criador, ele leve todo o ouro e toda a prata do mundo, troca por essa alma? Não troco. Eu fico com as almas. Você não precisa de um incentivo maior que esse. Você só precisa acreditar de verdade. Se você não tem fé, depois que você assistir esse vídeo, vou falar de novo. Vai até seu quarto, fecha a porta do seu quarto e fala com Deus. Deus, me ajuda a ter fé para acreditar nisso. Acrescenta minha fé porque eu não estou conseguindo. Mas eu preciso acreditar em mim. Eu preciso vencer esses bloqueios que me puxam para trás, que me travam, que me impede de avançar, que me impede de prosseguir, que me impede de ser feliz e realizado. Porque ser feliz e realizado não significa você ter muito dinheiro, mas significa você ter alegria verdadeira, felicidade verdadeira. Tá bom? O que mais que eu anotei aqui? Deixa eu ver. Mente limitada, né? O exemplo do elefante. Eu vi ali um coach falando que se você pegar um elefante filhote e você amarrar uma corda nele, e ele vai entender que aquela corda ali, ele não vai conseguir se soltar.
Daí depois que ele for grande, você coloca a corda nele, ele vai continuar lá amarrado na árvore, achando que aquilo ali, que ele não pode. Olha só o tamanho do elefante, que ele é poderoso, ele é forte, que ele derruba, tem a capacidade, né, para derrubar árvores, mas ele fica ali, né, bloqueado com aquela cordinha ali, uma simples corda ali amarrado, né, acreditando que aquilo ali é mais forte do que ele. Então, esses bloqueios que você desenvolve é a mesma coisa, gente. Quando você está bloqueado, é como se fosse um elefante com uma cordinha. Essa é a realidade. Porque o nosso Pai, ele já disse para nós, né? Vai. Eis que eu te dou o poder e a autoridade. Vai, voa. O Pai já nos deu poder e autoridade. Vai e voa. Vai, conquista. Dominem sobre a terra, dominem sobre os céus, dominem sobre os animais. Ele já nos deu essa força, ele já nos mandou, vai. Agora nós temos que tomar posse disso e temos que botar isso em prática. Por isso que nós temos que nos libertar dessas travas. Um ser humano dotado de dons e talentos, cheio de capacidade, cheio de criatividade, não consegue, né, desenvolver coisas pequenas porque está bloqueado. Gente, nós devemos nos revoltar com essa situação. Não podemos aceitar. Nós conseguimos o que nós quisermos, é verdade isso. É só nós focar no nosso objetivo e ir em busca dele, que nós conseguimos, tá bom? O que mais que eu escrevi aqui? Deixa eu ver. Aqui eu vou ler aqui um provérbio, não é Provérbios, é Eclesiastes, né? Mas quem escreveu o Eclesiastes também foi o sábio Salomão. Para quem não sabe, o sábio Salomão foi o maior sábio que já passou pela terra, né? Porque ele pediu para Deus sabedoria, Deus perguntou para ele, pede o que tu quiseres e eu te darei. E ele disse para Deus, eu preciso de sabedoria, eu quero sabedoria. E Deus deu. Deu sabedoria infinita para ele. E assim, eu digo sempre que eu amo Provérbios, porque o Provérbios foi o Salomão que escreveu, mas a sabedoria foi o pai que deu. Então a sabedoria é do pai. Se nós acatarmos os conselhos que está escrito aqui em Provérbios e Eclesiastes, é como se a gente estivesse acatando os conselhos do nosso pai, do Senhor do Universo. Tá bom? Lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 10, diz assim, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, tudo que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pessoal. Muitas vezes as oportunidades chegam na nossa vida e nós nos sentimos incapazes, sem ao menos tentar. A gente já fica assim pensando, não vou porque eu não vou conseguir. Olha, eu prefiro quebrar a cara por tentar e dar errado do que nem tentar. Eu prefiro. Se eu quero fazer algo, eu vou fazer. Se vier algo para vir às minhas mãos, mesmo que seja algo complexo. Eu esqueci como é que é, complexo? É, complexo. Às vezes a gente se enrola, né, falando. Mesmo que seja complexo, pessoal, eu vou tentar fazer. Se eu não conseguir, pelo menos eu tentei. Você compreende? Existem situações que muitas vezes parece difícil. Só que a gente não tem que aprender a não olhar para as pessoas. A gente tem que pensar assim, eu sou capaz sim, eu vou provar para mim mesmo que eu consigo. Não quero nem saber com quem está ao meu redor. Não quero saber. Tá bom? Precisamos pedir para Deus também ousadia. Peça para Deus. Uma coisa que você tem que orar nas suas orações, você tem que pedir é sabedoria e ousadia. Tá bom? Porque assim, pessoal, vamos ser sinceros aqui um com o outro. Tá? Eu com você e você comigo. Vamos ser sinceros. Alguém paga as tuas contas? Alguém te dá alguma coisa?
Alguém vai te ajudar a realizar teus sonhos? Qual é a resposta para todas essas perguntas? A resposta é não. Então por que você se preocupa tanto com fulano, com ciclano, com beltrano, com padre, com pastor, com presidente da república, com figurão esse, figurão aquele, com fulano que tem dinheiro, ou com Mariazinha que se sente lá dama da sociedade e tal, que vai tomar Doril? Por que você se preocupa? Eu estou falando isso aqui porque eu estou tentando ajudar de verdade você. Tá bom? Muitas vezes você vai nos lugares aí, as pessoas ficam enchendo linguiça e não te falam o que te liberta, o que te ajuda de verdade. Por que você está tão preocupado com os outros? Meu Deus, eu fico olhando para trás, meu Deus, por que, Senhor, que eu perdi tanto tempo preocupado com os outros? Hoje eu não quero nem ver essas pessoas na minha frente. Só de lembrar o tanto de atraso de vida que eu tive, esses dias a minha irmã estava me convidando para ir aí num certo local aí, eu dizia assim, só em pensar no atraso que eu tive de vida, de estar nesses ambientes, já me dá um ranço. E eu não quero nem saber de ir nesses lugares. Então, pessoal, eu estou aqui falando de todo o meu coração para você, tá? Se você tem esse bloqueio de aprendizagem, ou se você se acha incapaz, de verdade, para com isso. Para com isso, você é filho do dono do universo. Você é filho do Criador do universo. Você é dotado de dons, de talentos, de capacidade. Você consegue sim. Se alguém está falando, se você está ouvindo vozes na sua mente dizendo para você, porque na verdade nós mesmos, né, ficamos pensando demais e dizendo para nós mesmos que nós não somos capazes. Eu digo para você, você é capaz sim. Porque o nosso pai, ele já acreditou em você, como eu falei no vídeo de ontem, né? Ele já te escolheu. Lembra do versículo bíblico de ontem, que eu falei no vídeo de ontem? Não foste vós que me escolheste a mim, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Quando o pai fala as coisas, ele é tácito no que ele fala, ele é direto, vai direto ao ponto. Eu vos designei para que vades. Então vai. Vai, cuida da sua vida. Cuida do templo precioso. Você é precioso, você é preciosa. É muito difícil você ouvir alguém falar isso pra você, né? Geralmente as pessoas querem implantar mais medo ou mais trauma em você. Cuidado com as vozes que você escuta. Quando você for num ambiente que você ouviu coisas que você não gostaria de ter ouvido, você chega em casa e você repensa em tudo aquilo que foi falado. E você repensa direitinho, você tira a sua própria conclusão. Não, eu não concordo com isso aqui. E não adianta aquela pessoa tentar me impor a opinião dela, porque a minha opinião é essa e deu. Eu tenho que conviver com isso, sabe? Com pessoas, às vezes, tentando impor a opinião delas pra mim. Ou tentando me manipular sutilmente. Elas pensam que eu não percebo, mas eu percebo tudo. Só que eu não aceito. Foi-se o tempo. Depois eu vi um coach ali brincando, né? Ninguém segura um desbloqueado. É verdade, gente. Quando você se livrar de todos esses traumas e esses bloqueios, ninguém mais te segura. Ninguém mais te segura. Ninguém, de verdade. Você se transforma em outra pessoa, então procure rapidamente. Procure a cura desses traumas, desses bloqueios hoje. Se você não tem dinheiro para pagar um psicólogo, nosso maior psicólogo, que ninguém entende mais do ser humano do que o próprio Criador, que é o nosso Pai, dobra teu joelho e fala com ele. Eu sei que nos tempos que nós estamos vivendo está difícil de acreditar em Deus, né?
Com tudo que a gente vê todos os dias aí acontecer no mundo, tá difícil, né? A gente tá vendo que as coisas estão indo de mal a pior. Só que nós que somos pessoas do bem, nós precisamos acreditar. Nós precisamos nos manter firmes. Nós precisamos nos manter com os olhos fixos naquilo que foi dito, nas palavras do nosso Criador, porque é Ele que sabe todas as coisas. E está se cumprindo o que Ele falou. Porque o homem, na verdade, procura só a sua própria degradação, né? O homem, ele procura prazeres carnais. Poucas pessoas estão realmente preocupadas com conhecimento, com aprendizagem, né? Em se conhecer, autoconhecimento, principalmente o autoconhecimento. Como eu falei ontem no vídeo de ontem, existem pessoas que não conhecem nem a si mesmo, não sabem como realmente são, né? E querem ensinar os outros. Nós precisamos buscar conhecimento. Nós precisamos entender o que acontece com a gente. E precisamos nos livrar disso. Pessoal, eu quero ler um trechinho aqui do meu livro, tá? Está na página 91. Tá? Se você ainda não adquiriu meu livro, adquira, tá bom? Eu sempre deixo ali na descrição do vídeo, eu sempre deixo o link do meu livro, tanto na versão impressa quanto na versão e-book, tá? Ó, na página 91 está escrito assim, ó: o ser humano que busca conhecimento e sabedoria vai adquirindo ousadia e se transforma em um poderoso agente transformador nas mãos do Pai, para transformar, ajudar, impulsionar e levantar pessoas. E o maligno sabe disso. Por isso, vai fazer de tudo para barrar esta pessoa e fazer com que ela desista de buscar o conhecimento e o crescimento espiritual e em ciência. Esta é a obra do maligno, paralisar as pessoas e manter elas inativas e sem propósito, longe do Criador. Por isso é importante os pais proteger a saúde mental das crianças. Aí eu vou bater de novo nessa tecla. Cuide dos seus filhos. Cuidado para não travar e não bloquear as crianças na infância. Os maiores bloqueios são inseridos, né, na criança, na infância. Por isso é importante os pais proteger a saúde mental das crianças e encaminhá-las no caminho da verdade desde a infância. Porque assim como o pai trabalha na vida de seus filhos, o inimigo também investe pesado desde a infância para tirar os filhos de Deus do caminho certo. Deus escreveu um provérbio: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, pessoal, eu quero frisar isso aqui, tá? Porque isso aqui é muito importante. Eu já trabalhei também com crianças e eu percebo que o inimigo, ele tenta esmagar as pessoas desde a infância. Porque essa é a obra dele, paralisar as pessoas. Quantas pessoas estão paralisadas? Há um tempo atrás eu estava conversando com algumas pessoas e a gente estava comentando que os maiores sonhos, onde estão os maiores sonhos? Estão no cemitério. Quantas pessoas que já morreram só com sonhos, né, que nunca tiraram do papel, um livro que nunca escreveram, né, uma viagem que nunca fizeram. Tudo por falta de ousadia, por falta de acreditar, por falta de correr atrás dos seus sonhos, né? De focar no seu objetivo e em direção do seu propósito. Se você tem um sonho, não enterre esse sonho. Vai em busca dele. Eu te incentivo aí em busca dos seus sonhos, tá bom? Quero ler mais um pedacinho aqui pra vocês, tá? Do livro, ó. Já ouvimos muito falar que o ser humano não usa nem 10% da sua capacidade mental. Você acredita nisso? Talvez essa seja a verdade, pois como é que algumas pessoas se destacam e conseguem impactar o mundo com suas descobertas? Por exemplo, podemos citar o inventor da lâmpada elétrica, Thomas Edison. Talvez sua criação mais famosa. Em 1878, depois de inúmeras tentativas, gente, eu estava pesquisando ali, eu vi que Thomas Edison, ele tentou mais de 10.000 vezes. Dizem, eu não sei, eu estava vendo um coach falando ali,
Parece que ele usou até esterco de vaca para tentar fabricar essa lâmpada. Eu ainda não me aprofundei, ainda não fui a fundo, sabe? Eu fiz algumas leituras do Thomas Edison, mas eu não me aprofundei em saber realmente como é que foi a história dele, tá? Mas eu vou me aprofundar. Ó, depois de inúmeras tentativas, Edison desenvolveu o filamento da lâmpada incandescente, gerando luz a partir da corrente elétrica. Olha quanta maravilha este homem proporcionou para toda a humanidade. E exemplos assim não faltam no mundo. Pessoas que criaram coisas incríveis, que beneficiam todas as pessoas. Então, pessoal, por que você vai se manter bloqueado? Quem sabe existe alguma coisa que você precisa inventar? Quem sabe você precisa escrever um livro? Gente, eu nunca imaginei, depois que eu deixei daquele narcisista, eu pensei que minha vida tinha acabado. De verdade, eu pensei que minha vida tinha acabado. Então eu lembrei de sonhos antigos que eu tinha na minha infância, que eu lia muito, eu lia demais. Eu era viciada em leitura. E eu escrevia, sempre gostei de escrever, mas eu também fui bloqueada na minha infância, sabe? Aconteceram coisas que me bloquearam e eu deixei por um tempo o gosto pela leitura, o gosto pela escrita. Mas o pai, que é um pai amoroso, ele me fez lembrar. E eu comecei, né, dei início a esse projeto aqui. Eu escrevi em 1 ano esse livro, gente. E é o primeiro. O segundo já está a caminho. Tá bom? Não fica perdido num... Como que eu vou dizer pra você? Muitas vezes a gente fica perdido na nossa vida, tentando se encontrar, né? Naqueles pensamentos ali que só nos atrasam, né? Que nos puxam para trás, que nos faz sentir incapazes, pensando naqueles traumas. Procura a sua cura. Procura se libertar desses bloqueios, tá bom? Faça isso por ti mesmo, por amor a ti mesmo, tá bom? Ó, aqui, ó. Pessoal, já estamos quase chegando ao final do meu vídeo, tá? Eu preciso ler isso aqui pra vocês, tá? É um Provérbios, porque eu sou apaixonada por Salomão. Já falei pra vocês, né? Já falei pra vocês. Sabe, Salomão é maravilhoso. Tudo que ele deixou escrito pra nós é demais. Olha só, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Vocês sabem que equidade, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre equidade, né? É você julgar e ajudar as pessoas conforme as suas necessidades, né? Conforme a sua singularidade, né? Porque nós todos somos pessoas únicas, importantes, especiais. E temos gostos e desejos, né? E vocações diferentes uns dos outros. Para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1, do 1 ao 7. Tá? Pessoal, você confere na sua Bíblia. Então, principalmente essa última parte aqui, ó. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Gente, é nosso dever buscar sabedoria e conhecimento. É nosso dever. Se você está sem saber o que fazer da sua vida, começa buscando conhecimento. É um grande passo que você vai estar no caminho certo. Tá bom? Ó, o princípio, como que eu li aqui? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, o conhecimento é o princípio de todas as coisas, né? Você vai conseguir alcançar uma vida, uma plenitude, viver com sabedoria, né? Guiar seus passos. Como eu sempre falo, que a gente deve estar sempre atento ao próximo passo, né? O que vamos fazer para o amanhã. Estarmos sempre dispostos, né? E temos que desenvolver o gosto pela leitura, desenvolver o gosto pelo aprendizado, tentar descobrir
as nossas aptidões, os nossos dons, os nossos talentos e não deixar, nós precisamos vencer esse bloqueio. Eu já venci. Tá bom, pessoal? Eu espero do fundo do meu coração que você também consiga vencer. Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha ajudado você com as minhas palavras neste vídeo, tá bom? Eu gostaria de ouvir, pessoal, se você realmente, se esses vídeos estão fazendo uma diferença na sua vida, eu gostaria que você deixasse o seu testemunho para mim aqui, o seu comentário aqui embaixo. Eu gosto de ouvir, né? Eu gosto de saber que meu trabalho está dando resultado, que as pessoas estão crescendo, que as pessoas estão abrindo os olhos para se libertarem, né, dos abusadores, para não deixar ninguém manipular, né, para agir com prudência e com cuidado, para cuidar da própria vida, do próprio corpo, da própria saúde, porque o maior tesouro que nós temos na nossa vida é o nosso corpo, né? E nós devemos mantê-lo, nosso corpo físico saudável e também a nossa mente saudável, né? Precisamos cuidar, precisamos suplementar. Você está tomando o seu suplemento certinho? Você está fazendo atividade física? Você está fazendo check-up todo ano na sua saúde? Nós precisamos. Você está tomando bastante água? Tá bom? Nós precisamos fazer tudo isso para manter o nosso corpo, né? A nossa máquina aqui, que é a perfeição, a coroa da criação, tudo em dia. Tá bom, meus queridos? Espero do fundo do meu coração que eu tenha ajudado você. Tá bom? Amanhã nós vamos falar... Olha, eu sempre esqueço. Vamos ver qual é o bloqueio aqui que eu vou falar amanhã. Olha, até perdi o papel, gente. Vamos ver. Onde que tá? Aqui, ó. O bloqueio da aprendizagem foi hoje, né? Amanhã vai ser pesado, porque nós vamos falar sobre o bloqueio paterno. E eu conheço algumas pessoas que precisam ouvir, né, o vídeo de amanhã que eu vou fazer aqui. Tá bom, pessoal? Então, assim, ó, de todo o meu coração, tá? Eu desejo pra você que esta palavra tenha feito diferença na sua vida. Eu te desejo vida plena, felicidade, vida abundante, tá bom? Por gentileza, eu peço que você compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas podem estar precisando ouvir esta mensagem, tá? Deixe o seu like aqui, que me ajuda no crescimento do canal. Também deixe a sua mensagem ali, o seu testemunho pra gente interagir, tá bom? E se precisar conversar comigo, me chama lá no meu Instagram. Eu também deixo todos os vídeos, eu deixo no comentário fixado lá embaixo, nos comentários, o meu Instagram para você me seguir, tá bom? Me siga no Instagram, me chame por lá que a gente conversa também, tá bom? Beijo no seu coração, tenha uma ótima noite na presença do Pai, grande abraço, beijo no seu coração e até amanhã.